Fala galera, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha, né, nesse período, convenhamos, é um período muito importante, né, não só para o vestibular, mas é um período muito importante quando a gente faz uma análise histórica, né, seja ela política, econômica, social, né, do Brasil. A gente vai estar entendendo que o período de 30 a 45, na verdade, simbolicamente é um processo, na verdade, um período de muita transformação. Na verdade, nós temos ali uma transição, né, daquilo que vai ser considerado a chamada república oligárquica para um novo modelo de governo, na verdade, para uma nova estrutura política, social e econômica. E aí, em cima dessa transformação, a gente dá uma olhadinha nesse primeiro slide. E logo uma dúvida, é o seguinte: podemos chamar 30, né, 1930, de golpe ou revolução? Vamos entender, vem pra cá. É o seguinte, quando a gente fala sobre golpe ou revolução, primeiro que a gente vai entender como um golpe apenas um processo de transição, né? Como assim? Na verdade, a tomada de poder por um determinado grupo, né? Ou seja, não haverão grandes mudanças, né? Sejam elas política, social e econômica. Então, normalmente fala-se golpe quando você não tem uma transformação de forma profunda. E no aspecto de revolução, ou seja, como é que a gente iria conceituar como revolução? Cara, na verdade, quando a gente fala de revolução, a gente está mostrando claramente que houve uma mudança, né, estrutural muito grande. E para a grande maioria dos historiadores, 30 vai ser considerado uma revolução. Né? Revolução de 30, porque vai ser considerado que a partir de 30 houveram grandes mudanças no cenário político, econômico e social brasileiro. Ou seja, aquela elite, né, do poder, que antes tinha, na verdade, a prerrogativa de organizar, executar, promover, enfim, ações, né, ali naquela Primeira República, na verdade agora ela vai, de certa forma, estar limitada. Ou seja, o Vargas controlando determinadas ações dessa oligarquia. Você tem, por exemplo, o Vargas investindo na indústria, você tem o Vargas mudando ali, né, o caminho, o rumo do Brasil. Então, para muitos historiadores, você tem de fato, conceitualmente falando, uma revolução de 30. Ok? Beleza? E aí vamos lá, só para a gente entender o que vai estar acontecendo nesse período. O Vargas, que vai governar de 30 a 45, nós vamos dividir de 30 a 45 em 3 momentos. O primeiro, que vai de 30 a 34, chamado de governo provisório, onde não terá uma constituição. Você tem o Vargas basicamente coordenando, organizando a política brasileira. Depois, de 34 a 37, com aquilo que nós chamamos de governo constitucional, ou seja, a Constituição de 34 sendo criada, e o Vargas tendo que respeitar tal Constituição. E 37 a 45, aquilo que nós chamamos de Estado Novo, onde você tem uma ditadura varguista, um Estado autoritário varguista. Ok? Beleza? Vamos começar a estudar, então, a primeira fase de Vargas. Quando Vargas ele assume, a presidência ali em 30, e aí você tem essa charge ao fundo demonstrando isso, ou seja, no módulo anterior, quando nós falamos sobre a crise da República Velha, quando nós falamos da crise da República Velha, crise da República Oligárquica, na verdade nós já mostramos ali que o Vargas ele não foi eleito, exatamente, Só é só recordar. Na verdade ele acaba assumindo um governo mediante um apoio popular, mas principalmente também mediante um apoio de militares, aqueles que nós chamamos de tenentistas, aqueles que serão organizados ali no modelo de interventor. Então você tem nessa charge a demonstração clara de um Vargas retirando Júlio Prestes do poder, impedindo que o Júlio Prestes assumisse a presidência e ele mesmo iria sentar nessa cadeira. Ok? Beleza? Vamos entender então algumas das ações do Vargas. Primeiro, quando a gente fala sobre Vargas, a gente está falando sobre um estado de compromisso, ou seja, um processo de modernização, por mais que seja conservadora, autoritária e nacionalista. Na verdade, você tem um Vargas que vai modificar a estrutura econômica, mas, ao mesmo tempo, politicamente, vai tentar criar um cenário mais conservador. Ou seja, ele não quer abrir para uma democracia plena, ele não quer abrir claramente para eleições logo de cara. Na verdade, o Vargas ele vai convidar, inclusive, o grupo de militares que o ajudará a colocar Vargas no poder para assumir algumas funções, como, por exemplo, o cargo de interventores. E eu coloquei ali, interventores versus oligarquias. Quem são os interventores?
são esses caras aqui, ó, que estão com Vargas, inclusive, né? Estão aí na foto representando esses tenentes. Ou seja, esses interventores serão, na verdade, grupos de militares que lá durante a República Oligárquica já tinham tentado derrubar o governo. Ou seja, questionavam a estrutura da República Oligárquica e viam em Vargas a maneira de ascender ao poder. E eles, de fato, ascenderam ao poder. O que nós chamamos de interventores, na verdade, serão ali uma função, né, se a gente pode comparar, a uma função de governador. Ou seja, dos principais estados, né, os principais governadores serão retirados. E aí, quem vai ser colocado no poder serão esses interventores. Inclusive, você teria um rodízio entre os interventores. Existia uma necessidade de sempre estar mudando esses interventores de Estado para que eles não criassem raízes, né? Ou seja, para que eles não fossem, inclusive, corrompidos pela oligarquia, né? Então, a presença de interventores, na verdade, enfraquecia a questão oligárquica, ok? E aí, mais uma vez, a foto, né, para a gente retratar bem a imagem de Vargas próximo ao grupo dos tenentes aí, né, do movimento tenentista que ele trouxe mais uma vez à tona na década de 30, né, ou seja, na verdade, em 29 para 30, para apoiá-lo a assumir o poder, beleza? E aí, vamos lá, ó. Para falar de Vargas, a gente entende um processo de dirigismo econômico. Como assim? Vamos por partes. Lá atrás, vocês já estudaram, né, aquele chamado Convênio de Taubaté. Lembram disso? Claro que lembram, né? Nerd de AZ. Cara, convenhamos. O Convênio de Taubaté, né, olha pra cá, esquece o slide, esquece aqui, esquece. Olha só. Cara, o Convênio de Taubaté, na verdade, né, ele foi aquela organização entre São Paulo, Rio e Minas, né, ou seja, as principais elites locais, onde elas mesmas pressionaram o governo para que o governo comprasse o café delas mesmas. Né? Na verdade, elas representavam o governo e elas compravam o café delas mesmas. Né? Era uma relação muito interessante, convenhamos. Ok. Ou seja, se as próprias elites já organizavam o governo, forçavam com que o governo comprasse seu café, será que elas iam colocar algumas leis, algumas diretrizes, alguns pontos ali que iriam limitar a compra do próprio café? Não. No Convênio de Taubaté, cara, o Estado ele ia comprar a quantidade de café que existisse. Né? Se o café está sobrando, se está tendo café em excedente, o Estado ele vai comprar e não importa a quantidade. Né? Ou seja, os produtores vão se dar muito bem nesse cenário. Diferente, por exemplo, de Vargas. Olha como Vargas vai propor. Dá uma olhadinha aí. O Vargas ele promove aquilo que nós chamamos de dirigismo econômico. É o próprio Vargas que vai organizar essa compra de café. Vargas não vai parar de comprar café. Convenhamos, 29 e 30 foram 2 anos recorde, né, em relação à safra de produção de café. E aí que está o grande problema. Na verdade, o Vargas ele não poderia deixar de comprar, porque se ele deixa de comprar, o Estado entra em falência. O principal produto de exportação brasileiro é o café. Né? Então a gente não pode esquecer disso, ok? Beleza, vamos lá. Olha como é que vai funcionar. O Estado vai impor o seguinte: não existe preço mínimo de café. Como assim não existe preço mínimo? Porque lá no Convênio de Taubaté havia sido estipulado um valor mínimo, ou seja, os produtores só aceitariam receber um valor mínimo, ele tinha um limite. E agora não. Agora, como o café ele tende a ficar desvalorizado, né, por causa da lógica de mercado, né? Você tem menos mercado, então o café vai reduzindo o preço. Nesse caso, você não tem mais valor mínimo. Então, o Estado ele pagaria bem menos, né, do que os produtores desejavam. Convenhamos. Na verdade, o Estado só vai comprar para manter a economia aquecida. Né, o necessário para manter essa economia aquecida. Ok? Beleza? E aí, vamos lá. O Estado, inclusive, ele vai, a partir de agora, controlar as lavouras. Ou seja, se eu sou produtor de café, e eu sei que o Estado vai comprar o excedente, qual era a prática comum? Era você aumentar a produção. Só que agora não pode mais. Agora, com Vargas, você não pode mais aumentar a produção, porque o Estado ele vai fazer um controle de lavouras. Né? Ou seja, não é justo, né? Sabendo que o Estado vai comprar e aí a pessoa vai e aumenta a produção. Não. Então existe um controle de lavoura. Tá? E ao mesmo tempo, né, então você tem um Estado passando a intervir cada vez mais na economia, né, na agricultura. O Estado ele também vai intervir no setor industrial.
Ou seja, o Vargas ele continua a manter a estrutura agrária aquecida, mas ele também vai passar a aquecer a indústria brasileira, investindo ali naquilo que nós chamamos de indústria de base, né? Ou seja, com Vargas você vai ter o início desse investimento na indústria de base. Ou seja, o início de um modelo de industrialização, porque o que nós tivemos até então foram surtos industriais, né? Ou seja, Mauá, a substituição de importação, por exemplo, na Primeira Guerra. Então, apenas surtos industriais. Tranquilo? Show? Vamos lá. Para simbolizar, né, para demonstrar de fato que a questão, né, do café, a questão econômica está problemática, só para vocês terem uma ideia, no ano de 1932, quando as Olimpíadas aconteceriam, cara, o Brasil estava tão sem dinheiro, devido ali à crise de 29 e à compra das sacas de café, que a Comissão Olímpica, conversando com o presidente Vargas, falou o seguinte: olha, precisamos de dinheiro para conseguir promover a viagem. E aí o que o Vargas faz? Ele fala: dinheiro eu não tenho, mas eu tenho café. Eu tenho café. Ou seja, o Vargas ele vai dar café para a Comissão Olímpica Brasileira, para que a Comissão Olímpica Brasileira ela vá vendendo o café em cada porto que o navio da Comissão Olímpica Brasileira parar. Ou seja, cara, o Brasil agora ele não tem dinheiro, né? Você tem uma crise, né, econômica muito forte, proveniente dessa compra exacerbada, né, do excedente do café. E aí, de curiosidade, é no ano de 32 também que nós temos a grande queima do café. Ou seja, não era uma política do governo, cuidado, não era uma política do governo ficar comprando café e queimar, tá? Isso aí não se faz. Na verdade, o que a gente tem que entender é, tanto na República Velha quanto com Vargas, o café que era queimado era o café que apodreceu, que estava estocado há muito tempo. Não era política de Estado fazer isso. Em 32 foi, porque a quantidade de café foi impressionante, né? Foi uma safra recorde. A questão do mercado muito reduzido. Então, em 32 você fez isso, a queima do café, mas não era política de Estado, ok? Beleza? Então, vamos dar continuidade. O Vargas, inclusive, ele vai criar, né, já no governo provisório, aquilo que nós chamamos de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Ou seja, aquele ministério que durante todo o governo varguista, durante todo o período que Vargas estiver, né, participando da política, Vargas vai se aproximar desse ministério. Vargas ele vai usar esse ministério como uma bengala, né, algo que o sustente. Inclusive, mais para frente, o Vargas ele vai sempre trocar apoio político, né, em troca de ter o Ministério do Trabalho, né, sob os seus olhos. Ou seja, esse Ministério do Trabalho foi fundamental, né, exatamente para que o Vargas pudesse promover, na verdade, aquilo que nós chamamos de uma imagem de pai dos pobres. Mas pelo que vocês perceberam, algumas ações ali acima, na verdade, mãe dos ricos também, né, porque ele vai manter ainda uma elite econômica aquecida, né? Ele não corta os privilégios, de uma forma geral, dessa elite, sabendo que essa elite, nesse primeiro momento, precisava estar aquecida para manter a economia, né, ainda o mínimo de estável ali, né? E eu coloquei só uma imagem aqui para você, associar. Olha aí, a carteira 000001, né, de quem é isso aí? É do Vargas, né? Ou seja, a tentativa de aproximação entre Vargas e o povo é cada vez mais clara. Ou seja, ele é um representante do povo, ele é do povo, ele tem carteira de trabalho, algo do tipo, tá? Então é essa imagem que a gente tem que ter. Beleza? Você tem também, né, o seguinte, quando a gente chama de um Estado varguista, você tem o Vargas criando, como eu falei, o Ministério do Trabalho, mas você tem também o Vargas criando determinadas políticas trabalhistas. Como assim? Cara, o que a gente vai perceber? A partir de 30, você tem a chamada Lei de Sindicalização. Existem sindicatos organizados no Brasil e esses sindicatos eles só poderão atuar a partir do momento em que esses sindicatos estiverem atrelados ao governo. Gente, qual é a função de um sindicato? O sindicato não é aquilo que vai defender o direito, o desejo do trabalhador? Se o sindicato estiver atrelado ao governo, significa que esse sindicato vai ter mais ou menos voz? Menos, exatamente. Então, o Vargas ele controla, até mesmo o questionamento do trabalhador brasileiro. Ele cria aquilo que nós chamamos de pelego. O que é o pelego? É um indivíduo, um grupo, enfim, que vai estar dentro do sindicato
né, e vai, na verdade, não brigar pelo trabalhador. Na verdade, é aquele que vai amenizar os atritos, os conflitos entre trabalhador e Estado, ou seja, entre sindicato e Estado. Toda vez que alguém questione a ação do Estado, o Pelego faz o quê? Não, mas não é bem assim. Ele criou o Ministério do Trabalho. Aí você vai, questiona mais um pouco, aí o Pelego, não, mas não é bem assim, ó, ele está criando legislação trabalhista, ele está pensando no povo, né? Ou seja, o Pelego, na verdade, né, seria ali uma redução de atrito entre trabalhadores e Estado. Né? O termo pelego, ele vem de uma pele, né, que seria uma capa que protegeria, né, o dorso de um animal, né, a ser montado e a sua montaria ali, né? Ou seja, você coloca entre a montaria e o dorso do animal, exatamente para não ter atrito. Exatamente, aí por isso veio a associação ali de pelego, tá? Nesse sentido. Ok? Beleza? Com Vargas, você tem também a oficialização do carnaval. Pô, caraca, sim, isso é interessante, porque o povo se aproximando do Vargas, o povo sendo, né, se sentindo representado pelo presidente. Pô, um presidente que gosta de samba, um presidente que não me chama mais de vadio, um presidente que não me chama mais de vagabundo. Pô, agora eu posso promover meu samba, criar meu samba, viver disso. Sim, é uma tentativa clara de valorização da cultura nacional, é uma tentativa clara de se aproximar do povo brasileiro. Só que convenhamos, nesse primeiro momento, em uma questão de estruturação do governo, as pessoas vão criar uma série de sambas e a gente vai perceber que isso vai ser modificado no decorrer do processo. Muitos dos sambas que serão criados nesse momento, de 30 a 34, lá no Estado Novo não vão ser mais bem vistos. Tá? Então, só para ficar aí, plantar essa ideiazinha aí, né, pá. Então, cuidado, beleza? Só pra gente ter uma ideia do que vai vir a acontecer mais pra frente. Outro ponto aí, ó, a política dos interventores, como eu já havia falado, né? Já havia introduzido essa ideia lá no início. Ou seja, muitos daqueles militares que participaram do movimento tenentista, que inclusive, de uma forma geral, né, colocam Vargas no poder, né, ali de 29 para 30, esses caras eles vão receber benefícios no governo. Esses caras eles recebem claramente cargos, como eu falei, o que nós podemos comparar com governadores. Ou seja, eles vão ser direcionados a determinados estados mais importantes e, de uma forma geral, eles vão estar abaixo de Vargas, sempre estabelecendo aquela relação ali de Estado e governo federal. O principal deles, o mais conhecido deles, foi o Juarez Távora, aquele que vai ser ali o interventor fiscalizador, que vai rodar os estados, o que vai, inclusive, estabelecer um processo ali de interlocução entre interventores e o próprio Vargas. Tá? Então, essa é uma forma de dar governabilidade ao Vargas. O Vargas está governando nesse primeiro momento por decreto-lei, diga-se de passagem. Ou seja, se é um governo provisório, não tem Constituição. Claramente não tem. Guilherme, mas não ter Constituição, isso pode? Na verdade, não pode. Lá nas eleições, o Vargas tinha prometido nova Constituição. Lá nas eleições, o Vargas tinha prometido mudança. O Vargas tinha prometido um governo mais democrático. E convenhamos, estamos em 1932 e até agora nada. O Vargas governando por decreto-lei e fazendo uso dos interventores. Mas será que isso não gera um questionamento? Com certeza. Olha só, preste atenção. O Vargas ele vai nomear um interventor para São Paulo no ano de 1932. Esse interventor paulista, esse interventor que for direcionado para São Paulo, não era paulista, na verdade era pernambucano, e ele não é uma pessoa muito bem vista na política de São Paulo. Os políticos de São Paulo vão questionar tal ação do Vargas e vão iniciar um movimento conhecido como Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. Para aí, só um adendo. Será que foi, de fato, a nomeação desse interventor para São Paulo que gerou essa insatisfação de São Paulo? Claro que não, né? Óbvio que não. Na verdade, isso daí pode ter sido até o estopim, ok. Mas convenhamos, São Paulo já estava há muito tempo questionando as ações de Vargas. Porque em 29, quando Vargas assume a presidência, Vargas retira a oligarquia de São Paulo do poder. Ou seja,
Na verdade, São Paulo já estava insatisfeita há muito tempo. E essa nomeação do interventor, na verdade, foi apenas o estopim, né, para a Revolução Constitucional. Opa! Revolução Constitucionalista, Guilherme. Exatamente. Aqueles que participarem do movimento, na verdade, eles vão desejar claramente uma Constituição. Eles querem uma Constituição e eles querem também novas eleições. Ou seja, eles vão pressionar Vargas, né, exatamente para que Vargas promova uma nova Constituição e novas eleições. O Estado de São Paulo desejava que outras oligarquias fossem também, apoiassem também esse movimento e, né, lutassem contra Vargas. Não foi bem isso que acontece. Na verdade, o Vargas vai fazer uso do exército, vai reprimir tal movimento, derrota tal movimento, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. O Vargas está sendo questionado, na verdade, o governo Vargas está sendo questionado, o autoritarismo de Vargas está sendo questionado por uma oligarquia, uma só. Mas eu pergunto para você, será que outras oligarquias, mais cedo ou mais tarde, também poderiam se revoltar contra Vargas? Provavelmente, né? Ou seja, e aí nós temos uma dúvida. A Revolução Constitucionalista foi derrotada. Ok, militarmente. Mas eu posso falar que a Revolução Constitucionalista também derrotou Vargas ao enfraquecer o seu autoritarismo? Com certeza. Por quê, cara? Para pensar. O Vargas ele se vê pressionado agora a criar uma Constituição. Tanto que no ano seguinte ele vai convocar uma Assembleia Constituinte, né, uma Assembleia Constitucional, que nada mais era do que o órgão que vai criar a primeira Constituição de Vargas, a Constituição de 1834. Tá? Então, a gente vai entender claramente que o Vargas será pressionado a criar essa Constituição. E se essa Constituição foi criada, como eu falei, novas eleições vão ocorrer. Tranquilo, galera? Beleza? Então tá bom. Então, quando a gente fala sobre governo provisório, a gente entende esses principais marcos, esses principais momentos, essas principais ações de Vargas que devem ser ressaltadas. Beleza? Até já!